é o Evangelho, você me entendeu? É isso que nós estamos fazendo aqui, ajudando pessoas a ficarem livres, na maior parte das vezes, das suas próprias ilusões e projeções mentais. A grande maioria das pessoas não está aprisionada senão por aquilo que foi construção, encastelamento, que foi aquartelamento, que foi edificação com tijolos de imaginação, frequentemente imaginação negativa, e que faz com que as pessoas fiquem presas. Tem gente que me diz, eu não consigo sair daqui. Eu digo, como não? É só sair, é na sua cabeça, não é em nenhuma porta, não é em nenhum lugar concreto fora de você, é aqui. Se você se libertar aqui, se libertar no coração, nas emoções, você vai mudar os processos de pensamento. E quando você muda os processos de pensamento, você muda suas atitudes, seu comportamento, as portas se abrem. Tudo pode se fazer novo. É por isso que Jesus disse que importa nascer de novo. É o que, de fato, produz a libertação desses aprisionamentos mentais, desses castelos de impressões, de emoções, de sentimentos que nos aprisionam a maioria de nós, a maior parte das pessoas que eu vejo, conheço e olho e observo. E muitas vezes até estudo, vejo como esses comportamentos são repetidos e como as fortalezas são feitas de sentimentos, de emoções que criam pensamentos viciados e aprisionantes. Guarde isso no seu coração. Embora hoje à noite eu queira falar de outra coisa. Olha só, outra coisa não, é a mesma. Porque na realidade tem a ver com as mesmas imaginações, com as mesmas construções, com as mesmas projeções. E do que eu quero falar? Eu quero perguntar a você, para você, quem é bom? Quem é bom? Quem é bom? Bom naquele sentido de ser alguém em relação a quem você só imagina que dali proceda o bem. Pessoas existem que projetam em relação a outras santidades absolutas, reverências divinas, impressões mágicas, míticas, que constroem mitos. Há pessoas que concebem redentores, salvadores, libertadores. E na nossa cultura, não é só no Ocidente da Terra, mas na cultura universal, no geral, quase que esmagadoramente, se alguém é considerado bom, é também considerado santo. E, frequentemente, para alguns, é também considerado perfeito. E aí, quando há essas entronizações, é que surgem os escândalos. E é da resposta aos escândalos que a gente adere a antagonismos, a fanatismos. E a gente elege agora outros messias, outros salvadores, outras divindades,
E eu vejo que a maioria das pessoas vive em estado de oscilação entre essas dimensões. Ou elas estão aqui ou elas estão aqui. Elas simplesmente não conseguem ter um olhar não escandalizável, um olhar limpo, um olhar real, um olhar que não exagere nada, que não exacerbe nada, que não aumente, que não divinize, que não messianize, que não santifique pessoas, indivíduos, instituições, organizações, grupos, conselhos. Isso cobre todos os ambientes da vida da gente. Até numa relação conjugal. Às vezes, antes a gente está nessa posição, aí tem uma decepção e salta como se fosse uma partícula subatômica. Saltos quânticos para o outro lado do universo, da galáxia. Do ponto de vista, claro, emocional, sentimental, do olhar, da observação. São pessoas que vão de um extremo para outro extremo sempre. Isso, como eu disse, vai da vida conjugal às posturas de natureza familiar. Isso alcança os nossos diversos mundos sociais, atinge as nossas congregações, a nossa postura no que a gente chama de igreja, nesses ambientes congregacionais religiosos. Eu vejo pessoas que ou estão aqui ou estão ali, aí se decepcionam aqui, pulam para cá, aí se sentem enganadas aqui, vão para um outro extremo. Nunca estão num lugar de equilíbrio. Estão sempre nos exageros. Sempre. São pessoas que não têm como evitar a bipolaridade, porque a existência delas é bipolar. De 4 em 4 anos, elas estão em algum outro lugar. Às vezes, de 2 em 2, de 1 em 1 ano, tanto faz. Eu vejo as pessoas. Outras vezes, eu vejo que elas se arrimam, que elas se agarram a determinadas posições nas quais elas nem mais creem. Não creem mais, mas se agarram àquilo porque falaram demais, confessaram demais, se envolveram demais, defenderam demais. Meu Deus! Então, mesmo que você veja que elas enxergam, no entanto, elas não voltarão atrás. Existe agora ali muito mais orgulho do que o fanatismo crente que houve antes, mas não mudam de posição. Eu conheço pessoas que são capazes de defender o que já não creem por anos e anos e anos. Porque são pessoas que exageram na medida. São pessoas que não conseguem entender que quando a gente diz é humano, a gente quer dizer, eu pelo menos quando digo essa pessoa é humana, eu estou dizendo que ela é boa, que ela é generosa, que ela é misericordiosa, que ela é justa, que ela é compassiva, que ela é equilibrada, porque é isso que eu espero de humanos. Mas eu não estou dizendo nada absoluto, que dali só sai bondade, compassividade, inclusividade, generosidade, justiça, solidariedade, perdão. Não. Eu conheço muita gente boa que está com o pé no que é errado e não conseguem sair
da prisão mental, emocional e dos sentimentos. E ficam ali. E se deixam aprisionar ali. Existem aqueles também que sofrem da ilusão de que existe, de fato, esse ser humano completamente bom. Aí tem outros que dizem, não, eu não creio que exista ser humano completamente bom, mas eu creio que existe um ser humano completamente certo. Ou eu creio que existe um ser humano que pode me representar de modo absoluto nas minhas opiniões religiosas, nas minhas opiniões político-econômicas, nas minhas opiniões de natureza filosófica ou de natureza ideológica ou política. Eu creio. E é porque existe uma multidão de pessoas que creem que a gente enxerga as polarizações. As polarizações são feitas do extremismo das absolutizações de que haja, porventura, alguém que seja bom. Bom e que mereça tudo, que mereça minha admiração total, que mereça minha confiança absoluta, que mereça a minha semi-adoração, que mereça a minha entrega, que mereça a minha declaração, que mereça que eu diga que eu boto a mão no fogo, que mereça, que seja pessoa de mérito e de mérito absoluto para nós. Aí, quando uma sociedade anda nessa direção de infantilidade, porque se um casal é assim, tem essa expectativa, é infantil. Se uma família é assim, tem essa expectativa, é infantil. Se uma igreja é feita de gente com essa expectativa, é infantil. Se uma sociedade tem essa expectativa, é infantil. Porque quando você chega às melhores sociedades, as mais evoluídas, as mais desenvolvidas, ninguém tem essa impressão. Ninguém acha que o pai é infalível, que o pastor é um santo absoluto ou padre. Ninguém acha que, por ser de igreja ou pertencer à igreja, faz parte de um grupo melhor ou maior ou superior. Ninguém acha que os líderes políticos são pessoas que não precisem de controle, de auditabilidade, de contabilização séria de tudo o que dizem e fazem. Ninguém. Vá nos países mais evoluídos do mundo, não existe culto a ninguém. Como eu ouvi em Israel há 40 anos atrás, eu já estou indo lá há mais tempo do que isso. Nas primeiras vezes que eu fui, eu estava assim como um jovem empolgado, cheio do Evangelho, cheio de Jesus, cheio de esperança, cheio de vontade de que tudo fosse melhor do que de fato as coisas eram. E eu falei a um amigo lá, que tinha sido do Exército muitos anos, já estava idoso agora, já até faleceu. Eu falei a ele, depois que ele contou uma história de uns soldados israelenses que conseguiram segurar o exército da Síria nas colinas do Golã até chegar reforço. Durante mais de 24 horas, seguraram e interromperam o único caminho de descida e de invasão, portanto, do norte de Israel. Começou com um soldado sozinho, horas e horas. É uma história linda. Israel tem histórias que nos Estados Unidos gerariam bustos de heroísmos extraordinários.
Sim, nos Estados Unidos, que é o país do culto aos heróis, tudo é heroísmo. O que na minha terra, no Amazonas, a gente faz brincando enquanto leva recado, nos Estados Unidos é heroísmo. Então, lá em Israel, há mais de 40 anos, ele contou aquela história. Quando concluiu, eu disse a ele: meu Deus, que coisa linda, que terra de heróis, uma coisa assim. Aí ele falou: não, aqui não temos heróis. Pobre do país que precisa de heróis. Aqui nós só queremos ter cidadãos conscientes. Não queremos ter heróis e não queremos cultuar herói algum. Porque todo mundo pode fazer algo extraordinariamente agora e no dia seguinte fazer o oposto. E eu fiquei olhando e disse: foi isso que Jesus ensinou. Pedro, na mesma hora, não é? Tu és o Cristo, Filho de Deus, e logo a seguir, depois que Jesus falou da cruz, que ele ia para a cruz, iria morrer na cruz, e isso e aquilo, Pedro disse: não, de modo algum isso te acontecerá. E Jesus disse ao mesmo Pedro, ao qual ele tinha dito: bem-aventurado tu és, ele disse agora: arreda, Satanás. É simples assim. É rápido assim. Ele é o mesmo Pedro que negou logo um tempo depois, no pátio de Caifás. Ele é o mesmo Pedro que teve um problema enorme para entender que o Espírito Santo se derramava também sobre pagãos, como aconteceu lá na casa de Cornélio, em Atos 10. Ele é o mesmo Pedro que se deixava levar por dissimulações, por interesses. Fazia o juízo ficar equivocado por causa de interesses imediatos, como foi na Galácia. E Paulo teve que repreendê-lo, a ele e a Barnabé, porque eles tinham criado um modo de simulação. Mas ele era um homem de Deus. O que não podia haver, e na mente de Paulo não havia, era a ideia de que aquele homem de Deus fosse qualquer coisa acima de um ser humano, onde existe tudo, bondade e expressões que nem tanto. O que é bom? Quem é bom? Nesse dia no Brasil, desde ontem, nós estamos vendo um monte de abalos nos ídolos do Brasil, nos ídolos nacionais. Aí, aqueles para os quais o Lula é um demônio, estão completamente agonizantes diante da possibilidade de ele se candidatar. Eu jamais votarei nele outra vez. Eu sei o que ele é capaz. E eu, porque sei e porque ele fez na minha frente, na minha cara, não teria como negar a minha própria lucidez e tê-lo como meu candidato a qualquer coisa. Jamais, nunca mais, em tempo algum. Por outro lado, o fato de que, teoricamente, até agora, ele está livre para poder se candidatar, concorrer e até ganhar, estremeceu os antros bolsonaristas, as grutas de conspiração do ódio, muita raiva. O que a gente vai fazer agora? Pararam tudo. Até o ministro Nunes Marques pediu vistas no processo, também, quem sabe, convenientemente, para dar tempo às reflexões de Bolsonaro e seus outros companheiros de imaginação, de controle, de tirania nacional, de falta de empatia.
de total expressão de uma atitude completamente desumana no sentido da solidariedade mínima. Não se esperava nenhum rasgo, bastava cumprir o que está escrito no seu manual, na sua descrição de trabalho. Em relação ao que ele tomou juramento, no mínimo, apenas cumprir o juramento e defender essa nação que morre todo dia e que se tornou um viveiro de vírus dos mais potentes a assombrar a pandemia planetária. Mas ele não faz nada, não sente nada, mas é cultuado por muitos que estão ainda esperando que saia dele o que dele não saiu até agora e não sairá até o fim. Então, semelhantemente a Lula, nele, eu já desde 80 que tenho a posição firmada de não fazer nada em favor das intenções desse senhor, porque eu sei quem ele é. E eu sou amigo de pessoas que sentaram ao lado dele na Câmara Federal durante anos e anos e anos e anos, do lado, e que tiveram uma observação extraordinária quanto à constatação de que não sai nada bom dessa pessoa. Não saiu, não sairá, não se enganem. Mas de ontem para cá está tudo relativizado. Os quartéis que no passado ele já quis incendiar estão estremecidos. Também aqueles que colocaram a sua projeção de justiça impoluta, inabalável, inquestionável, no juiz Sérgio Moro, que andou de camisa com S de super-homem, Super Sérgio, em bonecos no Brasil inteiro. Uma vez chegando em Hebrom com a minha família, em Israel, quando a gente ia entrar num lugar em que turistas geralmente não entram, mas nós iríamos, e o nosso motorista tinha essa possibilidade, os guardas da fronteira vieram checar se nós éramos quem ele dizia que nós éramos, e a primeira coisa que ele fez foi gritar para dentro do carro: Moro! E se a gente não soubesse aquela senha, talvez a gente não tivesse entrado. Então eu creio que a primeira que entendeu o grito do homem foi a Adriana e falou: Moro! Aí a Bruna: Moro! Aí eu falei: Moro, o cinegrafista Moro. Eles: juiz Moro, não é? Juiz Moro. No auge da Lava Jato. E houve muita gente que creu que aquilo era absoluto, que era justiça divina, que não poderia haver equívoco, que não poderia haver poluição nem jaça de nenhuma natureza, e que ficaram assombrados e vêm ficando, e hoje estão em estado de susto angustiado, gente escandalizada. Me diga, fale a verdade, chocada. A própria Lava Jato, que há uns 5 anos atrás, pregando aqui no Teatro Universa, eu creio que já era no Universa, onde o Caminho da Graça reunia, e eu falei do púlpito que havia algumas coisas boas que tinham acontecido no país daquele ano, e eu enumerei 10, no país e no mundo. Enumerei 10 e botei entre as coisas boas a Lava Jato. E alguém da Lava Jato estava assistindo o culto aqui no nosso teatro.
E quando eu saí de lá, já tinha uma mensagem no meu celular do Deltan Dallagnol. E o Deltan Dallagnol me dizia: que honra será para nós recebê-lo aqui na Lava Jato. Eu quero explicar para o senhor como é que as coisas funcionam, o que está acontecendo e tal. Vamos combinar um dia. Aí vi lá o telefone dele, que eu já tinha antes daquilo, nunca tínhamos falado, mas eu já tinha. E aí nos falamos, marcamos um dia, eu fui lá, em Curitiba. E ele me mostrou tudo. E com muita liberdade, com muita tranquilidade no falar, ele se expressou. Eu vi que o Carlos Fernando, aquele que parece o Barão do Rio Branco, muito resguardado, muito sério, muito na defesa, aparentemente não estava gostando da minha visita, entrando ali pelos intestinos da Lava Jato, ouvindo tantas coisas, e também sobre equipamento de rastreio de milhões de contas, a um tempo só, simultaneamente, como nunca tinha havido no Brasil antes, a ponto dele me dizer: se a gente não tivesse esse instrumento aqui, nada tinha acontecido. E ouvi, conversei, foram muitas explicações interessantes. Eu fiquei muito grato de estar sendo instruído em relação ao que eles estavam fazendo. Descemos para almoçar, tivemos um almoço muito agradável, onde, entre tantas conversas, eu falei a ele que eu achava que o Lula era uma pessoa inalcançável do ponto de vista da justiça. Inalcançável. E eu disse por que eu tinha certeza. A partir de mim mesmo, das minhas experiências. Eu disse: ele não é alcançável porque ele nunca faz nada, ele não faz nada. Aquele teu PowerPoint, depois botando e dizendo que ele era o chefe, aquilo não vai se cumprir de maneira factual, com os devidos instrumentos de natureza probatória, jamais. Jamais. Porque ele não faz. Você pode até chegar a descobrir e saber que é dele, que é ele que pediu, foi ele que falou, foi ele que piscou, porque ele dá umas piscadinhas que quem convive com ele sai para fazer o que a piscadinha disse. São verdadeiros códigos Morses. Nas outras abundantes linguagens que ele tem com as pessoas que são íntimas dele, e todo mundo que é íntimo dele está dizendo: é verdade o que o Caio está falando, porque ele ouve uma história, dependendo de como ele acena com a cabeça, alguém sai para fazer o que ele disse, e essa pessoa que sai sabendo que ele não fez nada, ele não disse nada, ele não pode ser responsabilizado por nada, ele não deverá ser jamais. É uma questão de proteção a Deus. É como o evangélico, o crente, o cristão fanático tenta proteger a Deus, quando ele esconde as barbaridades que acontecem, mas cobre tudo para não gerar escândalo, que é para proteger a Deus. É assim que se faz de todo lado. Do lado da esquerda extrema e do lado da direita extrema. Se faz do mesmo modo, se age da mesma forma. Quem é bom? Quanto ao julgamento, nem os ministros do Supremo Tribunal são referência de coisa alguma. Tem ministro que ganha fábulas ali com os cursos que oferece, que vende, com as palestras que fazem, ficam riquíssimos. É uma grande vantagem não ser juiz do Supremo Tribunal, mas é vantagem o que dali procede para a maioria deles. Eu não estou dizendo que são absolutamente todos, mas a maioria, e os que não se remuneram com dinheiro de formas indiretas ou promovendo bancas advocatícias
onde eles tenham o quinhão e a parte deles, ou as pessoas deles ali vinculadas. Quando não seja assim, e quase sempre é assim, tem também aqueles que se remuneram com a glória, com a fama, que orgasmam com a admiração da sua justiça, da sua beleza, da estética ético-jurídica. Tem gente que me vê assim e o cara se remunera com esse capital de glória. E todos ali se remuneram também com esse capital, até os melhores. Um amigo meu, repórter muito conhecido no Brasil, conversando há um tempo atrás comigo, eu falei de um determinado juiz que ele conhecia também. Ele falou: esse cara aí é um pouco melhor, só tem 2 egos, porque todo mundo ali tem de 7, 8, 9, 10 para cima. Egos. Quem é bom? Quem é bom? Leia aí em Marcos, capítulo 10, do verso 17 ao verso 22. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom. Ninguém é bom. Ninguém é bom. Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Ninguém é bom senão um só, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. Então, o homem que se ajoelhou aos pés dele, chamando-o de bom mestre, lhe respondeu: Mestre. Agora ele já não falou mais bom. Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, esses mandamentos de Moisés é coisa que é um pepé que eu aprendi a fazer na infância. Isso aí é bobagem. Eu estou para além disso. Eu tenho MBA, eu tenho a validação de Harvard, eu tenho, enfim, instrumentos de capacitação que os outros não têm. Eu não precisa me perguntar e nem me falar sobre esses mandamentos, porque isso aí é bobagem para mim. Olha só, não matarás, nunca matei, não adulterarás, nunca adulterei, não furtarás, nunca furtei, pago inclusive os impostos, às vezes mais do que deveria, não dirás falso testemunho, nunca fui à corte representar nada contra ninguém, nem mentir contra ninguém, não defraudarás a ninguém, não tomarás, não usurparás, não, nunca fiz. Honra teu pai e tua mãe, eu visito os velhos e vejo o que eles estão precisando. Então isso eu tenho feito a vida inteira. Não sei nem por que existe esse assunto. Porque eu já passei dessa. Mas Jesus, sempre que tem um cara assim, com esse tipo de culto à bondade humana, no caso aqui, era a própria bondade dele. Ele não transferia essa projeção para outros. E no trato com Jesus, quando ele chamou Jesus de bom, era uma amenidade de gentileza social e de bajulação, de naturalização da bondade vinculada ao ensino, ao mestre, ao pastor, ao sacerdote, a uma figura especial, a um político, a um procurador-geral, a um juiz, a um presidente bom.
Ele já tinha naturalizado isso, porque ele queria ter liberdade para dizer que ele era bom e ele falaria de si de um modo tal que até Moisés ficava pequeno, porque Moisés não cumpriu esses mandamentos aqui todos, mas ele estava cumprindo isso desde a sua mocidade. Davi não cumpriu, mas ele estava cumprindo desde a sua mocidade. Pedro não cumpriu, Paulo não cumpriu, ninguém cumpriu, mas ele estava cumprindo tudo isso desde a sua mocidade. Nem Jeremias, nem Isaías, nem o santo Oséias, ninguém tinha cumprido isso, mas ele estava vivendo isso desde a sua mocidade. Moisés foi receber esses mandamentos com mais de 80 anos, mas ele estava vivendo isso desde os 8 anos de idade. Era o culto à própria bondade também dele. Mas Jesus fitando, olhando nos olhos dele, na íris, mais Jesus fitando. Eu gosto da expressão fitando, mas Jesus fitando o amor. Aquele amor cheio de compaixão. Aquele amor que diz, meu filho, você não sabe nada. Por favor, não me faça pegar você pela mão e mostrar para você aqui e agora que você não tem essa disposição toda. Você não é capaz dos mandamentos por uma única razão. Em suma, o que esses mandamentos são quando você os funde, quando você os transforma numa única cepa, o que eles dizem é que o único testemunho que eles têm a dar é de que eu devo amar o meu próximo como a mim mesmo. Então Jesus diz, meu filho, dá uma olhada nos olhos dele, com aquele amor que diz, puxa, você pensa que entendeu e não entendeu nada. Está cru, está na carne, está na visão da superficialidade. Olha só como é que você não suporta as implicações do mandamento. Porque os mandamentos são um só. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Citando Jesus, o amou e disse, só uma coisa te falta. A síntese. Falta a síntese. Falta compreender. Falta praticar. Eu não ia nem te levar tão longe. Por graça e misericórdia, eu iria parar aqui mesmo. Eu estava só esperando que você dissesse amém. Essa é a palavra. Quero aprendê-la, quero obedecê-la, quero me expandir, quero me desenvolver, quero me dilatar. Quero me dilatar. Mas não. Então deixa eu te levar aonde isso leva. Só uma coisa te falta. Vai. O que falta é te botar em ação agora, na direção que tu não queres enxergar nem admitir. Tu estás só fazendo isso por ti. Mas tu não faz isso de fato para o próximo. E tudo que está aqui só tem a ver com o próximo e com amá-lo. Vai, vende tudo que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Quero concluir dizendo 3 coisas simplíssimas
para você pensar e fazer a sua síntese. Primeiro, quem crê nisso que eu acabei de falar, nisso tudo com o que eu introduzi, nessa história de Jesus, com esse jovem que eu acabei de descrever, quem crê nesse desfecho, quem crê nessa conclusão, quem crê nesse discernimento, quem crê no Evangelho, não, de fato, quem crê que existe o ser bom, quem crê que existe o ser acima do bem e do mal, quem crê que existe o grande juiz, quem crê que existe o grande libertador solidário, quem crê que existe o grande Messias da produção de potências nacionais, quem crê que existem juízes sem manha, sem interesses pessoais, quem crê nisso não conhece a si mesmo. Quem se escandaliza quando vê isso acontecendo ainda não conheceu bastante de si mesmo. Eu não me escandalizo com nada nem com ninguém a partir de mim mesmo. Eu aprendi a partir de mim mesmo que eu não sou um homem acima do bem e do mal. Que a minha única chance de ser um homem é se eu viver sob a obediência quebrantada ao Evangelho de Jesus, todo dia, mais uma vez, mais outra vez e sempre. Eu conheço em mim mesmo que eu sou corruptível, que eu sou sensualizável, que eu sou impressionável, que eu sou ludibriável, que eu sou enganável e que eu me engano acerca de mim mesmo, na minha autoimagem, na minha autoapreciação. Eu aprendi nesses quase 50 anos, agora 49 anos, a partir do próximo sábado em diante, andando com Jesus, pregando o Evangelho, ensinando a palavra para todo lado, eu aprendi em mim mesmo que eu não sou bom, que há um só que é bom. E esse é Deus. Porque entre os humanos, a começar de mim, não tem nenhum. A começar de mim, não tem nenhum. Foi por isso que, com sinceridade, Paulo disse que Jesus veio ao mundo, fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo, morrer pelos pecadores dos quais eu, Caio, eu, Paulo, sou o principal. E quem crê que existe o bom, não conhece a si mesmo. Qualquer que seja bem absoluto fora de Deus, quem quer que assim creia, que assim espere, que tenha essas vocações, essas dedicações, esse fanatismo, esse desespero, não conhece a si mesmo. É um cara que nunca se enxergou, ele não existe na sua própria percepção, ele nunca se viu. É tosco assim, não tem interior, nem percepção interior. Segunda coisa que eu quero dizer para você, guarde isso no seu coração. Quem propõe isto, de que esse é o meu libertador, esse é o meu Messias, esse é o meu juiz, esse é o meu sistema, quem quer que proponha isso, está escondendo a si mesmo. Tem aqueles que não conhecem, mas tem aqueles que se conhecem e ficam usando isso como tapume e projeção, idolatrando bondades exteriores enquanto escondem as suas próprias realidades. Se ocupam com o que existe do lado de fora,
para não terem a desculpa nem o pretexto de não se enxergarem. Eles sabem que não suportarão enxergarem-se. É por isso que eles escolhem messias, deuses, redentores, salvadores, libertadores. São capazes de se absolutizar. Um deles diz: eu sou a Constituição. O outro diz: eu só não descobri o Brasil porque eu não estava aqui, porque se eu estivesse aqui era eu quem tinha descoberto. O Brasil é meu. É tudo igual, é tudo a mesma doença. É o mesmo narcisismo. É a mesma maluquice. A terceira coisa que eu quero dizer a você. Terceira coisa que eu quero dizer a você é que quem pergunta por isto, de fato, não quer saber a resposta. O cara que fica querendo saber quem é bom, quem é o melhor, não quer saber a resposta. Como esse aqui, bom mestre, com quem é bom para herdar a vida eterna, quem é bom não quer saber a resposta. Porque quando a resposta chega, o cara vai embora triste, porque não tem coragem de se arrepender, de se converter. Quase todo mundo que eu conheço que ficam exaltando virtudes, em geral, são aquelas pessoas que não querem saber a genuína resposta ao que significa verdade, virtude, sinceridade e vida real, limpa com Deus. As pessoas, no máximo, cuidam da Receita Federal ou do olhar julgador dos outros crentes ou irmãos, ou membros da mesma sociedade, da mesma loja de cultos morais e de construção de ídolos projetados, mas não aguentam saber a resposta. Quando a resposta chega, e a resposta é o Evangelho, no Evangelho Jesus diz: vamos parar de brincar, menino, de brincar de santidade, de virtude, de elevação, vamos parar com isso. Quem é bom? Só há um bom. E esse é Deus. Então, se você diz que eu sou bom, você está dizendo que eu sou Deus. Agora, se você está brincando de dizer que eu sou bom só porque você decidiu aplicar esse tratamento por aí, então fica sabendo, recolhe isso. Tira isso da tua boca, da tua mente. Não há um só bom. Ninguém é bom. Ninguém. Pois todos pecaram. E todos igualmente, de um lado e de outro, carecem da glória de Deus. Jesus, que essa palavra provoque algum bem, nos salvando do culto aos bons, segundo as nossas projeções, segundo as nossas ilusões. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém.